Eu passo aqui, você não eu já vou direto. Cuida da sua esposa. Homem, a sua esposa tem frio, porque lá você... Demorou pouco, vocês vão tremer, porque o ar-condicionado lá é congelante. Que legal o seu peixinho. Falei pra ele passar dele. É aqui. Que frio é esse, minha gente? Congela até a alma. É incrível cada coisa que a gente vê indo pro trânsito aqui no caminho da minha faculdade. Lookito de segunda-feira. Hoje estarei indo pro dentista, para dentista. Hoje eu acordei e pensei, por que não faltar hoje? Mas hoje eu não poderia faltar por conta de que, além de ser uma matéria importante, que é a avaliação psicológica, os testes de avaliações psicológicas, que a gente está aprendendo um pouquinho dos testes, e também hoje o pessoal do meu grupo falou que a gente vai discutir um pouco, conversar sobre o que cada um vai fazer no trabalho da ABNT. O bom é que já tá quase completo, mas ainda falta algumas coisinhas que a gente ainda tem que entregar neste mês, no final deste mês. Então vamos para mais um vídeo, mais um dia no caso, né? Nossa, eu gosto tanto desse moletom aqui e desse batom também. Ontem eu acabei por não mostrar mais coisas pra vocês, porque eu realmente esqueci. E aí eu só gravei quando eu cheguei na casa da minha avó e a gente comeu a melancia que meu avô comprou. Aliás, nossa, que melancia doce. E eu coloquei essa cor aqui de afareda. E essa parte aqui, ó, tá vendo que a gengiva tá inchada? Tá doendo muito. Porque esse aparelho aqui, o de cima, ele é muito apertado. E hoje eu tô bem desanimada pra ir pra faculdade. Enfim.
esse banheiro é diferente. Ele é bem pequenininho. E porque na verdade essa Finalmente acabou. Hoje a gente estava tendo aula de trabalho pra gente fazer a pesquisa de trabalho e graças a Deus tá indo. Mas eu tenho medo de elevador, viu? Esses elevadores aqui é muito estranho. Eu vou ler em Juízes 4, versículo 14, 15 e 16. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens com ele. E o Senhor derrotou a Sísera, a todos os seus carros e a todo o seu exército a fio da espada, diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque perseguiu os carros e o exército, até Harosete dos gentios. E todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, até não ficar um só. Podem se assentar. Depois de falecer Eude, que ele tinha matado o rei dos Moabitas, chamado Eglon, também veio Sangar, que matou 600 filisteus com uma guilhada de bois. O povo de Israel, ele volta a cometer a idolatria, a fazer o que não era bom, fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E aí o Senhor, por consequência disso, o povo de Israel é entregue desde Canaã, de Azor, e o chefe, o capitão do seu exército, Sísera, de Harosete dos gentios, com seus 900 carros de ferro. Eles oprimiam fortemente e violentamente o povo de Israel durante 20 anos. Então, esse rei de Canaã, ele estava em uma terra que era do povo de Israel. Era algo que o Senhor já tinha dado para eles, desde a época de Josué. Só que por consequente, por causa das atitudes e ações de se afastar de Deus, de se afastar daquilo que era a vontade de Deus e idolatrar outros deuses que não faziam nada por eles e esquecer de todas as coisas que o Senhor tinha feito por ele e todas as palavras que o Senhor tinha falado com eles, de todos os seus mandamentos. Então, o que deveria ser uma terra de bênçãos, alegria, paz, se transforma em uma terra que seria território de opressão dos mesmo povo da qual o Senhor tinha dado essa terra. Então, Débora não precisava declarar que ela era autoridade, que ali era melhor, mas o Senhor já a justificava. Muitas vezes a gente tenta separar a nossa vida, as nossas responsabilidades, os problemas de Deus. A gente, assim, o povo começa a clamar a Deus e aí coisa dela, tudo bem, o povo começa a clamar a Deus. Então, muitas vezes a gente recorre a algo que não temos o controle e aquilo nos causa preocupação,
Porque às vezes a gente quer resolver aquilo naquela hora e a gente não consegue. E... ai, meu filho, não tá legal. Quer fazer as coisas com a nossa própria mão. A gente quer colocar a nossa confiança em algo que... eu não vou conseguir falar. É pra mostrar que eu limpei o banheiro. Me gravar, né? Coloquei esse lençol por cima e olha como ficou um negócio meio clean e confortável. Porque eu vejo o povo lá nos Estados Unidos, eles têm tipo uns edredons que tem esse negócio branco bem confortável, que eles colocam enchimento e tal. Aí eu coloquei minhas cobertas aqui e eu tenho esse edredom aqui. E aí eu coloquei esse lençol branco aqui, que ele é bem geladinho. Só que ele é ruim pra colocar na cama, porque ele fica soltando de noite. Aí os de dia eu acho que é bom porque quase não solta, tá vendo? Da cama. Aí eu coloquei, ó. Faleceu Ude, da qual tinha sido usado por Deus para matar o rei Egon dos Moabitas. E também depois Sangar, que matou 600 filisteus com uma guilhada de boi. Então o povo de Israel, fazendo o que não agradava ao Senhor, então o Senhor permite que o rei Jabim de Canaã, de Azor e Sísera, o seu capitão do seu exército, que habitava em Harosete dos gentios, com seus 900 carros de ferro, oprimisse violentamente e fortemente o povo de Israel. Então, o rei Jabim, ele reinava em Canaã. Só que Deus já tinha dado Canaã para o povo de Israel, desde a época de Josué. Só que o povo, ele não quis mais fazer a vontade do Senhor. Então, o Senhor permite que isso aconteça. Então, só que eles deviam agora estar desfrutando da bênção do Senhor, da promessa de Deus. Era para aquele território ser de alegria, ser de paz. Mas não, agora está sendo de opressão. Os filhos de Israel começam a clamar ao Senhor depois de 20 anos de opressão. É que eles começam a olhar para o Senhor. Então, a quem você tem recorrido? A quem você tem clamado? Deus está ali atento, esperando que você se arrependa e recorra a Ele, porque só Ele que tem a solução para te livrar. E aí tem Débora, profetisa, mulher de Lapidote, que ela se assentava-se a palmeira de Débora, que ficava entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E aquele lugar era para que ela julgasse as causas que o povo de Israel subiam a ela a juízo. Sabia administrar as suas responsabilidades, tanto a sua vida espiritual como as suas demandas da sua casa. Então, que a gente não faça as coisas sozinho no nosso dia a dia, mas que a gente faça as coisas ao lado do nosso Senhor. Porque é com a ajuda dele que podemos conseguir administrar os problemas e a nossa vida. E ali ela era inteligente, temente a Deus, era sábia, e isso provinha de Deus. Ela possuía uma autoridade, ela não precisava se provar, mas era Deus quem a justificava. Ele chama Baraque, de Quedes de Naphtali, filho de Abinoam, para dizer: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo:
vai, atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Cícera, capitão do exército de Jamim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua a honra da jornada em que empreiteres, pois a mão de uma mulher do Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então, Deus ele faz uma pergunta, uma afirmativa. Eu já não te dei ordem? Por que então que você resiste em cumprir a minha vontade? Às vezes, a gente indaga a Deus, fica questionando a Deus de respostas que Ele já deu. Só que por essas respostas não nos agradar, não que nós queremos, a gente começa a querer confirmação de Deus. Mas o Senhor diz para Baraque: eu já não te dei ordem, vai avante, porque eu estarei contigo. Onde está a nossa confiança? A gente tem que confiar menos na gente e mais no Senhor, porque é Ele quem nos ajuda, é Ele que tem o poder e a capacidade. E às vezes Ele quer que a gente descanse nele, que busque Ele, que conheça Ele. E que muitas vezes essas guerras, essas lutas, são para que o Senhor possa fazer com que a gente confie, depende dele, para que nos ensine a nos render a Ele. Então o Senhor tem o propósito em cada guerra, em cada luta, em cada tribulação, e que a nossa confiança esteja nele, porque Ele é digno de receber a nossa confiança. A gente conhece o caráter de Deus lendo a Bíblia, que Ele é fiel em cumprir as promessas dele. Então a gente tem que estar na posição de esperar em Deus o tempo de Deus, porque Ele sabe o que é certo. Aleluia, Jesus. Então ali Baraque convoca os 10.000 homens dos filhos de Zebulon e Naphtali e sobe ao monte Tabor. E Débora sai junto com ele. E ali Cícera é avisado. Então, Cícera é avisado que Baraque está subindo ao monte Tabor, e ali ele convoca a multidão do povo que estava com ele, desde Harosete dos gentios até o ribeiro de Quizon, e ali ele sobe. E enquanto Baraque chega ali ao monte Tabor, o Senhor usa Débora ali para falar: levanta-te, Baraque, mais ou menos assim, levanta-te, Baraque, porque hoje é o dia que o Senhor tem dado Cícera na tua mão. Porventura não saiu Deus, o Senhor, adiante de ti? Baraque, ele espera pacientemente a resposta de Deus, a confirmação de Deus, para que ele possa prosseguir. Aleluia! Então, nessa parte que o Senhor diz, levanta-te, no cântico de Débora e Baraque, que é em Juízes 5, tem uma parte que fala: desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, leva presos teus prisioneiros. Então, muitas vezes o Senhor quer que a gente tome uma atitude, que a gente desperte e que a gente não fique aceitando essa conformidade, ficar nessa estagnação e acomodação. O Senhor quer que a gente tome uma atitude de saber que Ele está conosco, que Ele já foi adiante. Então, por que a gente continua nessa fadiga, nessa ansiedade, nesse medo? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E às vezes Ele quer que a gente escute, guarde isso no nosso coração, pratique, exerça e obedeça o que Ele está falando. Não ficar olhando porque as pessoas estão dizendo, porque elas não têm o poder e a capacidade de impactar no nosso futuro, de que Deus já determinou. Então que possamos olhar na perspectiva de Deus, da palavra de Deus, o que Ele diz para nós, porque é Ele quem determina a nossa vitória. Essa questão de a gente sair dessa acomodação e muitas vezes não ser do nosso querer, lá em Mateus, Jesus ele fala que se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e segue-me. Então muitas vezes a gente vai ter que deixar o egoísmo, o nosso querer de lado para fazer a vontade de Deus, para que a gente cumpra o propósito da qual Ele nos chamou. Em todo momento, mesmo que o Senhor estava usando Baraque e Débora,
a glória e a honra era do Senhor. Então o Senhor muitas vezes quer que a gente tome essa atitude, que confie nele, para que ele faça as maravilhas deles na nossa vida, para que a gente veja a majestade de Deus entrando em ação na nossa vida. E ali, Baraque perseguiu os cabos e o povo até a cidade de Ragoim. E aí Cícera, ele foge a pé, ele desce ali do carro, que é aquelas carroças lá. E aí, tem uma parte de Juízes 5, que do capítulo 4, versículo 4, 21, 22, que diz: Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. O ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Pisaste a minha alma força. Então os cascos dos cavalos se despedaçaram pelo galopar, o galopar dos seus valentes. Então, possivelmente, talvez, o Senhor fez com que o ribeiro de Quizon transbordasse. E talvez ele tenha feito um milagre mandando uma chuva, uma grande tempestade, que fez com que aquele território que eles estavam lutando ficasse em flamas. E aí, consequentemente, o exército de Cícera, que parecia estar em vantagem por causa do seu grande poder militar, por esses 900 carros, o Senhor fez com que as rodas se atolassem naquela lama. Que a gente não fique dando ouvidos às vozes das pessoas, ao inimigo, e pegar essas palavras e não ter a convicção de que ele está certo, mas sim olhar para o Senhor. E que isso não nos atrapalhe, faça que a gente não consiga prosseguir rumo à vitória que Deus quer nos levar, onde Ele quer nos usar. Quem é esse indivíduo? Sou lá com o caralho. Esse tá com borboleta. Aqui, ó, espera aí. Abaixou? Assim, ó. Calma, eu resolvi isso. Eu não vou ter um colapso nervoso. É só eu não imaginar que tem 10 mil fãs na porta gritando de forma muito assustadora. Eu preciso provar, não tava nos planos me apaixonar. Mas eu vi você, eu quero, sem enrolação, sem Não querem pensar, vocês querem coisa matemática. A psicanálise ela é chata. Ela vai com você pra. E até então o caso não é assim. Aquilo ali de forma parece que a gente não sabe nada, porque tudo a gente depende, porque realmente depende, vai depender de um monte de gente. Se eu sei que eu não posso ser um terapeuta intrusivo na relação com aquele paciente, porque a mãe é intrusiva, isso já me dá.
Oi, pessoal! E agora para finalizar o vídeo, né? Bom, eu fiquei pensando se eu fazia uma review, se eu comentava um pouco sobre os últimos takes de quando eu preguei. Esse vlog é, na verdade, quando eu tento planejar, gravar vídeo, o que eu vou gravar, porque não é somente gravar minha rotina, vlog, mas também ser intencional no título, tá? O que esse vlog vai fazer, o que isso vai falar. Mas na verdade eu tô só fazendo tipo, que tal hoje eu gravar? Aí eu só não penso muito, só começo a gravar. E aí foi meio que aleatório, eu fui gravando algumas partes, algumas cenas que aconteceram, que nem aquele... Eu tava indo pra faculdade e aquele cara tava ali varrendo a calçada e ele pegou o lixo que tava ali, a sacola que tava ali na roda do cara, que eu achei bem legal. E também gravando algumas paisagens, o céu, as árvores, que eu acho bem bonito. E aí também teve uma semana que eu tava me preparando pra me pregar na quinta-feira e eu tava com muito medo, de verdade. Eu já tinha pregado outras vezes que tinha me dado a oportunidade, mas mesmo assim dá muito medo, principalmente que foi a primeira vez que fizeram um cartaz e ali parece que me encheu de pressão. Eu não gosto de falar em público, então isso me deixa com muito mais medo. E ainda mais quando é para pregar a palavra de Deus, que é muita responsabilidade e você tem que tomar cuidado com o que você fala, como você fala, se aquilo é verdade. Então eu ainda tô aprendendo, sabe? Eu não sou boa em falar em público, mas Deus tá me ajudando muito, principalmente porque a gente também não tem que só ficar esperando, mas agir conforme o Espírito Santo deseja, com a orientação do Espírito Santo. E aí eu cheguei da faculdade, hoje tá nublado, tá frio, que é meu tempo favorito, e eu tava editando um pouco o vídeo, cortando algumas partes no celular, e eu falei, será que eu gravo eu falando um pouco sobre esse vídeo e tudo mais? E nesse vídeo também tem uma parte que meus avós estão indo pra Bahia, meu tio também tava viajando pra ir pra Bahia, e tem uma parte que eu tô de blusa azul. No vídeo que eu mostrei pra vocês, eu tava estudando pra pregação e eu acho muito legal essa parte de você praticar, de você pregar pra você mesmo. Primeiro Deus te corrige, fala com você e aí sim Ele te usa pra passar aquilo pras outras pessoas. E eu gostei muito dessa passagem de Débora, de Jael, de Baraque, de Cícera, Jabim. Eu gostei bastante, principalmente porque tem no cântico que fala desperta, Débora, desperta, desperta. Entoa um cântico, levanta-te, Baraque, sabe? E aí eu acho que foi mais essa questão que Deus estava falando comigo sobre esse negócio de desperta, levante-te, sai desse desânimo, sai dessa tristeza, sabe? Às vezes a gente precisa tomar uma atitude em buscar a Deus. Não é só esperar de Deus, mas a gente também fazer junto a Ele, junto a Deus, buscar a Deus. Se você quer intimidade com Deus, ora. Se você faz jejum para você se libertar. Quando você começa a prestar atenção, a observar, você consegue perceber que Deus, Ele fala nos pequenos detalhes, seja no seu dia a dia, seja no louvor, no hino da harpa da igreja, seja uma conversa de alguém, e isso é muito legal. Porque quando a gente só foca em que Deus só fala comigo claramente, se eu ouvir a voz dele exatamente, mas não, às vezes a gente tem que ter esse olhar crítico, esse discernimento de saber as variáveis formas e modos de Deus falar conosco. E eu realmente tava com muita dificuldade em saber como é que eu ia falar a pregação. Então, eu li bastante coisa, eu estudei bastante coisa, eu fiz jejum. E eu tava pedindo muito socorro pra Deus, porque realmente tava muito, muito difícil. Até o dia também que foi, eu não parava de me tremer. E eu queria mostrar um pouquinho dessas coisas nesse vlog de hoje, pra vocês verem que não é fácil
tudo que você quer fazer de uma maneira excelente e o melhor, mesmo que o seu melhor seja o mínimo, o que eu quero dizer com o mínimo? Em questão de que o seu melhor às vezes não é aquele melhor que você queria, de ser nota 10, por exemplo. Talvez o seu melhor ainda seja nota 5 ou nota 6. Realmente é muito difícil, realmente é muito complicado, não é fácil, não é só tipo, ai, nossa, que tranquilo, você ir lá e só falar não sei o quê. Mas realmente fazer as coisas pro Senhor, seja pregar, seja na sua vida também, que você tem que fazer as coisas pra honra e glória do Senhor, é difícil. E aí dá muita vontade de desistir, porque eu sou uma pessoa pessimista, negativa, né, que fala. Mas em nome de Jesus, Deus vai me mudar, eu vou mudar em nome de Jesus. Só que realmente tava muito difícil essa questão de, nossa, como que vai ser? Será que vai dar certo? Sabe, essas coisas, essas dúvidas que vêm. E aí eu gosto de compartilhar algumas coisas, porque realmente, cada vez mais que vai passando os anos, eu encontro um propósito especial para eu ter criado esse canal. Não só para mostrar o meu vlog, a minha rotina e não sei o que lá, mas realmente para compartilhar e registrar tanto para mim futuramente, como para mostrar para vocês que se encontram nessa situação que nem eu. Para mostrar que eu creio e acredito que é por causa do Senhor que eu conseguirei alguma coisa. De que eu só vou realizar os meus sonhos que são da vontade de Deus por causa dele. Então eu gostaria muito de ter uma prova e mostrar de que olha só como eu era antes e olha só como Deus me transformou. Então isso que eu vejo mais claramente neste canal é tipo, olha, eu agora estou falando em público, sou confiante, respeito, olha a minha postura, sou muito inteligente. Nossa, Raíssa, você sempre foi assim? Veja bem, meu caro, eu criei o meu canal em 2000 e não sei quanto, em 2020, em 2021, comecei a postar vídeo. E olha aqui esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês. Aí todo mundo fica assim, nossa, meu Deus, olha o que Deus faz, realmente... Deus é incrível, né? Pra você que tá assistindo esse meu vlog e é cristão ou, enfim, e tá nessa caminhada às vezes que parece solitária, mas você não está sozinho, Deus está contigo e Deus é a melhor companhia que tem, saiba que pra tudo tem um propósito. Ali como eu falei na pregação, eu não sei se eu mostrei, porque quem gravou o vídeo de eu pregando foi a minha prima, pra falar pra vocês que não desistam. Não desistam dos seus sonhos, não desistam de querer melhorar quem você é. Só porque você ainda não consegue, não tem as habilidades, não tem a capacidade para ser quem você deseja, não quer dizer que você não vai conseguir chegar lá. E é claro que a gente tem que prestar atenção nessa questão de que nem tudo o que a gente deseja, a gente quer, é da vontade de Deus. Talvez a gente tenha um sonho, talvez aquilo não vai ser bem se realizar daquela forma que a gente imagina. Deus tem planos muito melhores. Mas saber que a gente tem que persistir. E seja qual for a tua luta, seja qual for a tua tristeza que você deve estar sentindo, seja fadiga espiritual, levante-se, desperte-se, tenha ânimo para lutar, porque Deus vai adiante de ti. E Ele quer que você pegue as suas dúvidas, a sua incredulidade, isso tudo e entregue na mão dEle. Apenas confie e ande ao lado do Senhor. E só pra falar, nossa, olha como meu cabelo tá lindo. É assim, né? Que coisa. Às vezes ele tá lindo, às vezes ele tá só por Deus. Então, eu ainda fico pensando, nossa, como deveria ter sido melhor, foi um cocôzinho, não sei o que. Então ainda tem que bastante melhorar, só que tenta não
se encher de pensamentos que não são verdade, que não condizem com a realidade, porque muitas vezes a gente fica com excesso de pensamentos e acaba distorcendo daquilo que é realmente verídico e daquilo que são só pensamentos. Então, para isso, leia a Bíblia, veja vídeos bons no YouTube, assista filmes que realmente vão te ajudar e não porcarias. Então é basicamente essas informações que eu queria trazer para vocês, que eu espero que tenham sido revelantes, e dizer que eu estou bonita neste vídeo e saber como que é aleatório, né? Ficar gravando assim, às vezes eu tô cheia de espinha, às vezes minha cara já tá um pouco voltando ao normal. Enfim, então espero que vocês tenham gostado desse vlog. Não esqueça de deixar o seu like, comentar, se inscrever. E realmente eu estou torcendo por você, por mim, e saber que iremos conseguir. Não pela nossa força, pela nossa capacidade, porque a gente, nossa, olha só, não. Mas é por causa de Deus que iremos conseguir, porque é pra honra e glória dele. E de saber que... E de relembrar de que o Senhor é o nosso amigo. E a gente tem que ser amigo de Jesus. Fazer o que agrada a Deus e contar aquilo que nos aflige para Ele, porque Ele é o maior e melhor psicólogo. Deixe Deus sondar, tratar, curar, libertar, proteger, cuidar de você, te amar. O amor de Deus é inexplicável e incomparável. Ele te ama de verdade. Eu fico nessa luta, tentativa de refletir e de saber o que eu vou falar quando eu pego a câmera e gravo o vídeo. Tipo, às vezes eu tô aqui falando sozinha na minha cabeça, falando com Deus, essas conversas reflexivas com Deus, e fico uma... Nossa, Deus, que coisa, eu não tinha pensado nisso, né? E aí é tão real, é tão verdadeiro, sabe? Que é como se realmente Deus estivesse conversando comigo, falando comigo. Talvez eu não esteja escutando nada, mas no meu ser eu sinto tanto que Deus tá realmente aqui sentado do meu lado. Aí eu fico conversando com ele, batendo papo e falo, nossa, Deus, que isso, hein? Nem parece eu. E aí eu convido a você também fazer isso. Não é porque que você não vê, talvez não escute, que ele não esteja lá, presente. Muitas vezes o Senhor deseja que você clame a Ele, que você se arrependa, que converse com Ele. Uma tarde assim, bons amigos. Olha, Deus, o Senhor não sabe o que aconteceu hoje, né? Sim, eu sei o que aconteceu, mas me conta, me conta. Enfim, eu sei. Eu acabo começando a gravar e aí eu, às vezes, fico me achando doida por falar umas coisas aleatórias, assim. Mas é isso, eu tô aprendendo a ter habilidades sociais porque eu não tenho. Aí às vezes eu fico falando e eu fico me sentindo um pouco culpada, tipo, arrependida. Será que eu falei alguma besteira? Será que eu falei? Aí eu fico nesse negócio porque eu tenho um pouquinho assim desse negócio de não saber bem me comunicar com seres humanos. Eu não sei muito bem falar com o pessoal da minha espécie, sabe? É muito mais fácil só conversar com Deus. Mas enfim, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo, hein? Que daqui a pouco vai ser lançado aí, que eu também já tô editando o próximo vídeo. Tô gravando ainda, tá? Tchauzinho. Só pra dizer, olha como a minha unha está grande. Tchau!